Ezequiel, capítulo 18, versículo 5 diz assim: se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roubas aquele que está nu, não empresta para ter lucro e não cobra com juros, desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor. Vamos lá. Versículo grande, né? São vários versículos aqui, do 5 ao 8. Então aqui está falando uma série de requisitos, né? Que a pessoa faz, essa pessoa é justa, torna essa pessoa justa, né? E são vários pontos aqui, vale a pena depois você ler, observar, entender o que quer dizer realmente cada versículo. Porque eu quero pegar esses versículos aqui e trazer um entendimento juntamente com você. Vamos lá. Quando uma pessoa ela é justa diante de Deus, quando uma pessoa ela pratica a justiça, a Bíblia, o próprio Deus garante que essa pessoa viverá. Você quer viver? Pratique a justiça. Pratique o que é correto aos olhos de Deus, tá bom? E aí, olha que interessante. Os próximos versículos diz assim: se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, aí ele começa descrevendo tudo aquilo que falou que não era para fazer, né? Não fazer, esse filho faz, tá? Então ele começa a falar, né? Por exemplo aqui, mas comer a carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o pobre necessitado, e aí começa a descrever todos os erros que a pessoa não deveria fazer, que ele está cometendo, ou seja, o filho de quem é justo está fazendo o que é torcido, o que é errado, o filho, tá? E aí a Bíblia pergunta assim, será que esse viverá? Aí diz assim, não viverá. Ele fez todas estas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. Por que que isso daqui, por que está acontecendo isso daqui? Por que que Deus está explicando isso daqui? Porque o começo desse versículo fala que o povo de Israel estava acostumado, né? Tinha um provérbio, tinha um dito ali entre eles que os pais comeram, falava assim, ó, os pais comeram as verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, eles estavam dando a entender que se os pais pecassem, os filhos pagavam pelos pecados dos pais, tá? Então estava tendo um provérbio desse jeito ali entre eles. E aí o próprio Deus explica, não. A alma que pecar, essa alma morrerá, tá? Fica aqui que eu vou te dar uma palavra que é bem interessante, que Deus falou no meu coração. Vamos chegar no entendimento aqui juntos, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Se você tem aí, leia, tenta entender, tenta buscar, que vai ser de bênção para a sua vida, amém? Nós precisamos de entender o que é a Palavra de Deus, o que é que o próprio Deus está querendo falar conosco por meio de sua palavra. Então, esse ditado, esse provérbio, estava sendo falado ali entre o povo, né, de Israel. Os pais comeram uvas, e agora os dentes dos filhos que se embotaram, né? E Deus está falando assim que eles nunca mais iriam repetir esse provérbio, né, em Israel, nunca mais. E aí Deus fala que todas as pessoas são deles. Isso está lá em Ezequiel 18. Olha que interessante. Mas escuta bem uma coisa que é bem linda que está aqui nesse capítulo. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus está falando assim, ó, a pessoa pratica justiça, está fazendo o que é correto, está seguindo aqui certinho, essa pessoa vai viver. Ela tem um filho. E esse filho, ele pratica o que é errado, todas as abominações, ele vai morrer. Agora olha bem, que interessante aqui. Se esse filho, tá, gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu. Então agora esse filho que fez o que era mal, que não deveria, e gera um filho. E esse filho, ele percebe todos os pecados que o pai dele fez, que ele cometeu. E vendo-os não fizer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, daí repete
novamente, tudo de novo. Vale muito a pena ler, porque a palavra de Deus, ela é linda, ela é completa, ela é maravilhosa, né? E aí começa novamente tudo ali falando, não levantar os olhos, né? Para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, e etc. Vários pontos. O que vai acontecer? Certamente viverá. Ou seja, cada um, né? Cada um vai levar o seu pecado. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão. Põe atenção aqui, interessante também, minha gente. Muitas vezes nós vemos nas notícias, né? Uma pessoa está extorsionando a outra. Atenção com isso. Olha aqui, tá bem aqui na palavra de Deus, né? Porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo, fez o que não era bom, eis que morrerá por causa da sua iniquidade. Ok? Ou seja, a alma que peca, essa vai morrer. Se o pai dele fez o que era mal, e ele percebeu, e ele está fazendo o que é correto, ele vai viver, porque ele está praticando o que é correto, tá bom? Mas vocês perguntam, por que não paga pela iniquidade do pai? Por quê? Porque o filho fez o que era justo e reto, está escrito aqui, literalmente, porque o filho fez o que era justo e reto, ele guardou todos os estatutos e praticou, né? Por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Gente, onde eu quero chamar sua atenção aqui? Até que nós entendemos como a Bíblia ela é maravilhosa, porque é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando aos nossos corações. Agora olha a misericórdia de Deus se manifestando de uma maneira incrível, né? Maravilhosa. Porque no 21 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Gente, que maravilhoso. Deus mostrando aqui, por um lado, que o pecado é algo sério. Que quando nós praticamos o pecado gera morte. É perigoso. É como você pegar seu filho e ele tá indo direto para um abismo. E você tá explicando, filho, não vai por aí não. Aí vai dar problema, você vai morrer. Você tá com uma, assim, né? Tá avisando a pessoa, né? E aqui Deus tá falando dos pontos, olha, aqui, vai morrer. Vai dar problema isso daqui, não entra por esse caminho, não vai por aí, né? Mas aqui diz assim, mesmo a pessoa que cometeu tudo isso aqui, mesmo a pessoa que já cometeu, porque deixou claro, quem comete, morre. Quem pratica justiça, vive. Separou. Mas, aqui tá falando que aquele que já cometeu, e essa é a palavra que eu quero trazer ao teu coração hoje. Então, de repente, você já cometeu pecados, assim como eu, né? Fez coisas que desagradou o coração de Deus, assim como todos nós, porque todos pecamos, estamos carentes, né, da glória de Deus. Então, de repente, você já pecou, e de repente você já chegou muito longe, né, no pecado, na sujeira, na lama, no problema. Há esperança para você, amém? Não se sinta, assim, condenado a tal ponto de pensar que já não existe mais solução. O caminho é o arrependimento, o caminho é voltar-se a Jesus Cristo, o caminho é pedir perdão. E a Bíblia aqui, a palavra de Deus está garantindo, né? Nenhuma será lembrada contra ele, das transgressões. Pela justiça que ele praticou, ele vai viver. Ele vai viver. Então o negócio é voltar-se, se arrepender, sair daí. Olha o 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Ah, minha gente, isso aqui é muito forte. É para falar muito ao nosso coração. Você pensa que Deus tem prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Amém? Então, depois vocês continuam aí meditando em Ezequiel, capítulo 18, e
como eu vejo a misericórdia de Deus em cada capítulo da Bíblia que eu leio. É uma das coisas que eu estou aprendendo agora também. Tá? Por quê? Porque existem muitos versículos que parece que são versículos de condenação, né? Tem versículos que parecem, puxa, agora já não tem mais jeito. Mas se você continua lendo ali, sempre no meio, às vezes no meio, às vezes no final, existe uma palavra de cuidado, uma palavra que vai te alentar, que vai te levantar, que esse é o nosso Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer da morte do que morre. Que você possa hoje meditar na palavra de Deus, se voltar aos caminhos de Deus. Se você já está praticando a justiça, pratique mais ainda. Continua firme nos caminhos de Deus. Há recompensa para aqueles que buscam a Deus. Se você está praticando a injustiça, que você possa se arrepender, voltar, ir diante de Deus, levar as coisas que você está fazendo, pedir perdão e mudar de caminho. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do que morre. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, por tua palavra, que é doce, que é maravilhosa, que nos vem salvar da nossa condição. Espírito Santo, eu oro por essa pessoa que escutou esta palavra até o final. Se ela realmente está arrependida, que o Senhor realmente cause um arrependimento no coração da pessoa e ela venha se voltar ao Senhor, buscar a tua presença. Guarda o coração, transforma, Senhor, cada caminho tortuoso em caminho reto, para honrar-te, para glorificar-te, para fazer o que é justo. Eu oro por essa pessoa que está aqui comigo agora, meu Deus, pedindo a tua bênção, a tua direção, e que o Senhor guarde, para a honra e a glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um abraço. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor que tem.
e o sol não mais brilhar. O Deus que um dia me chamou será pra sempre. Será. Eu quero ouvir a igreja declarando isso bem alto. Será. Mais uma vez será.